eu quero saber mais, saber tudo. Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante, bem na fronteira onde a medicina moderna e a sabedoria ancestral se encontram. Vamos investigar uma das mais poderosas bebidas psicoativas que existem, a ayahuasca, e, claro, o seu principal componente, conhecido como a molécula do espírito, o DMT. O que a gente vai ver aqui é a conexão entre dois mundos que parecem totalmente opostos. De um lado, você tem os rituais sagrados no coração da Amazônia, do outro, o ambiente supercontrolado, cheio de dados, da neurociência de ponta. Fica a pergunta, né? Como é que a vinha dos mortos, algo tão central para tantas culturas indígenas, virou um objeto de estudo tão intenso para tratar as doenças da nossa mente moderna? Para a gente navegar por esse tema, que é bem complexo, vamos seguir um roteiro. Primeiro, entender essa colisão de mundos. Depois, mergulhar na química do cérebro, explorar o potencial de cura, entender o que é essa tal de experiência mística e, muito importante, falar dos riscos. E aí, por fim, a gente olha para o futuro. Vamos lá? Então, vamos começar por aí, estabelecendo essa tensão central. Uma substância com raízes espirituais profundíssimas que agora está sendo colocada sob a lente rigorosa da ciência. A genialidade dessa farmacologia milenar está toda na combinação. O DMT sozinho é destruído muito rápido no estômago. Mas o que as culturas indígenas descobriram é que ao ferver essa planta junto com um cipó específico que tem esse tal de imal, a molécula do espírito se torna ativa por via oral. E aí, ela revela seus efeitos profundos. Tá, mas, afinal, o que acontece lá dentro do cérebro quando essa molécula entra em ação? Como é que funciona isso? O ponto crucial é que o DMT age como se fosse uma chave numa fechadura. Ele se encaixa perfeitamente nos receptores de serotonina, que é um neurotransmissor-chave para regular o nosso humor e a nossa percepção. Essa ação meio que bagunça a sinfonia que o cérebro costuma tocar, sabe? E permite que uma música completamente diferente comece a tocar ali dentro. E um dos efeitos mais fascinantes acontece num sistema chamado rede de modo padrão, ou DMN. Pensa nela como se fosse o gerente do cérebro, ou a sede do ego, aquela vozinha interna que fica o tempo todo falando de eu, mim, comigo. Essa citação é perfeita, né? Ela ilustra exatamente o que os pesquisadores acham que acontece. Ao silenciar, mesmo que temporariamente, esse narrador interno, o cérebro consegue escapar de uns padrões de pensamento muito rígidos. E isso abre uma janela de oportunidade para mudanças bem profundas. E essa reinicialização não é só um efeito curioso, não. É a base do potencial terapêutico da substância. E por que isso é tão importante? Porque abre uma janela para o que os cientistas chamam de neuroplasticidade. Essa ideia é fundamental. É como se a mente fosse mesmo essa colina de neve e nossos pensamentos vão criando sempre as mesmas trilhas, cada vez mais fundas. A ayahuasca age como se fosse uma neve nova, fresquinha, que cobre tudo e permite que a gente crie novos caminhos, sabe? E é aí que está a esperança para tratar algumas condições de saúde mental que antes pareciam sem solução. A pesquisa, que inclui tanto estudos preliminares quanto ensaios clínicos que estão acontecendo agora, está investigando a terapia com ayahuasca para essas condições bem difíceis de tratar. A ideia é que ela possa ajudar as pessoas a processar traumas e quebrar ciclos de comportamento viciante. Mas olha, além das aplicações clínicas, a experiência subjetiva em si, o que a pessoa sente, já é uma área de estudo central. Os cientistas estão tentando, de alguma forma, quantificar aquilo que por muito tempo foi descrito apenas como místico, como inefável. E quando a gente olha os relatos, os dados são impressionantes. Quase metade das pessoas falam sobre encontros com entidades que parecem ter vida própria. E quase um terço passa por algo que os pesquisadores classificam de fato como uma experiência mística clássica. Experiências de dissolução do ego, de morte e renascimento, são temas muito comuns. Os participantes direto falam que a experiência pareceu mais real que a própria realidade, e isso leva a mudanças bem duradouras na perspectiva sobre a vida e sobre a morte. Bom, agora a gente precisa falar sobre um ponto que é absolutamente crucial. Estamos falando de substâncias muito, mas muito poderosas, e elas não são isentas de riscos sérios. Uma triagem adequada é essencial. Como o mestre curandeiro disse uma vez, o vegetal é para todos, mas nem todos são para o vegetal. Pessoas com histórico de psicose, por exemplo, correm um risco altíssimo de ter reações adversas bem graves. E além das contraindicações físicas,
O resultado da experiência depende demais do que se chama de set e setting, ou seja, a mentalidade da pessoa e o ambiente onde tudo acontece. Sem uma preparação correta em um lugar seguro com um guia, o risco de um dano psicológico aumenta e muito. Então, onde é que tudo isso nos deixa? A gente está exatamente na intersecção de dois saberes, no momento que é sem dúvida crucial para a medicina e para a cultura. E isso nos leva a questionar, né? O que vem pela frente? O desafio que a gente tem pela frente é imenso. É sobre como reconciliar visões de mundo espirituais tradicionais com o rigor da medicina regulamentada, baseada em evidências. Conforme a pesquisa avança, a pergunta principal continua no ar. Será que esses dois poderosos sistemas de conhecimento podem um dia se integrar e criar um novo paradigma para a saúde mental? Ou será que o mistério da vinha dos espíritos vai sempre permanecer um pouquinho além do alcance da nossa ciência? Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo. Descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story. Deixe seu like,